Olá pessoas, tudo bem? Estamos hoje aqui num lugar gostoso, um lugar maravilhoso, porque praia é um lugar maravilhoso, né, gente? Fala sério. Então a gente hoje está aqui para conversar com um dos nossos convidados dessa semana, o entrevistado dessa semana, que é um professor incrível. Mas antes de conversar com esse professor incrível, eu estou aqui ó, com a minha aguinha de coco maravilhosa. Ai, bom. Eu quero lembrar vocês, para quem não curtiu ainda o nosso Instagram, vai lá, curte o nosso Instagram, valeu? Para quem ainda não se inscreveu também no canal, pode ir lá, curte lá o canal, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, canal Professores Incríveis. Mas antes, roda a vinheta aí! Está aqui hoje, nesse lugar maravilhoso, com o nosso amigo aqui, nosso professor incrível, Márcio Romão. Eu já conheço ele, né? Como eu já falo em todas as entrevistas, já conheço as pessoas e eu quero que as pessoas se mostrem para vocês, para que vocês possam conhecê-las. Eu conheci o Márcio Romão pelo trabalho disso aí, pelo Instagram, pelo trabalho dele. Passava por aqui pelo posto 10. E vi o pessoal treinando e tal, eu achava assim muito legal. Mas eu não sabia o que era. E um belo dia eu encontrei o mesmo logo que eu encontrei aqui no posto 10, eu encontrei no Instagram. E eu falei, poxa, que legal, né? Vou tentar e tal. Aí dá aquela emagrecida, ficar com aquele corpo maneiro. Eu falei, então vamos fazer isso. E vim pra cá. E a primeira foi difícil, né? Que a gente começou a conversar. Vem hoje, vem amanhã. Eu lembro que a gente conversou muito pelo Instagram, a gente trocando ideia. E aí nós estávamos fazendo muitos aulões domingo. Isso aí. E aí você via, nossa, que legal, eu vou, amigo, eu vou. E nunca ia. E eu lembro um dia que a gente estava dando, já estava fluindo a aula. De final de semana, de domingo. Final de semana, isso aí. E aí você desceu e eu sempre pensando, já ali! Aí você sorriu. Eu falei, caraca, ele sabe meu nome, gente. Como assim? E a gente já trocava ideia. Mas isso é legal, né? Porque dá aquela ideia de interatividade com a pessoa, né? De intimismo, né? Isso é bem legal. O professor que é incrível, ele tem que ser isso, né? Acho que um dos pontos fundamentais, né? O nosso cameraman, Matheus, tem quantos anos, Matheus? Eu tenho 11. 11 anos. Eu duvido que o Matheus, ali é professor, eu sou professor, eu duvido que o Matheus não goste quando o professor chame ele pelo nome. Duvido que não goste. Você se sente valorizado, você se sente identificado como aluno, como estudante. Você sabe que tem alguém olhando por você. Não é simplesmente mais um no meio daquela 40, 35, 50, isso. E é a valorização do aluno que faz o aluno aprender, o aluno ter mais estímulo para levar a aprender. Você está falando uma coisa muito interessante, porque quando eu vim para cá, e vocês ficam, vai lá, Alê, força e tal. A gente vê que todos fazem, né? Todos os professores têm essa coisa do estímulo. Mas quando é um estímulo de amizade, um estímulo de amigo, um estímulo mais intimista, você tem mais vontade de fazer. Eu sinto isso. Porque ocorre o feedback, né? O feedback para o aprendizado é essencial em todos os níveis. Essa é a minha opinião. Porque a ideia do feedback é importantíssimo para o aluno se sentir pertencente ao espaço. Isso aí. Acho que é isso. Pertencente ao espaço. Eu lembro que tive um professor chamado Aurélio de português. Eu nunca fui bom de português e matemática. Nunca. Mas o professor Aurélio já era um senhor e provavelmente, hoje com o meu entendimento de vida, ele já devia estar se aposentando. Caramba. Isso eu tinha 10, 11 anos. Mas o Aurélio, da forma que ele tratava os alunos, né? Eu tenho uma palavra por obséquio tão forte hoje no meu cotidiano de falar, no meu dia a dia, devido a ele. Legal. Ele falava um linguajar peculiar de uma época que ele foi criado, né? E isso é interessantíssimo. Isso faz diferença, né? Por mais que os alunos talvez não aprendessem, mas eles queriam ser melhores pelo professor. E o barato dessa mão dupla da educação, né, Ali, que é um dos pontos que a gente vai conversar, é exatamente isso. A mão dupla do entendimento do professor é importante, assim como o aluno é importante para o professor. Há uma troca, né? Há uma troca. A gente,
né? Eu e Serrano, que é o meu sócio, a gente está se inscrevendo numa pós-graduação, onde a gente, conversando, identificou que era necessário para o Raízes Praia e Raízes Condomínio, que vai ser uma extensão do nosso papo, termos o conhecimento do treinamento. Treinamento, o que é treinamento? O treinamento é amplo, é muito rico, né? As possibilidades de treinamento, isso a gente sabe. Mas, cara, a gente precisa correr atrás. Por quê? Porque nós somos formadores, né? O Raízes CT Praia existe, sou eu e o professor Danilo, e o condomínio sou eu e o professor Serrano. E, ao mesmo tempo que nós precisamos levar conhecimento para os professores da nossa equipe, a gente precisa se especializar também. Ah, com certeza. Isso para mim é fundamental. Muitas vezes a especialização, muitas vezes os eventos que ocorrem dentro do ensino superior, né, de formação, formam muito mais que algumas disciplinas da faculdade, da universidade. E é exatamente isso. Né? Nessa quarentena a gente pôde muito observar muito isso, né? Porque eu fazia muita live e tal, e era grupo de estudos online, né? Então a gente pôde observar que muitas pessoas elas tinham essa coisa primeiro tinham medo da live, né? Tinham medo da tecnologia, mas não tiveram escolha. Tem que ser ou tem que ser. Não pode se tocar, não pode ficar perto. Então a gente tinha essa situação. E muitas pessoas fizeram muitos cursos, passaram a fazer muitos cursos online por conta dessa quarentena. Nós, no próprio Raízes, a gente ficou, acho que como quase todo mundo, imagino, acreditou que seria um período passageiro, mas não foi, e não está sendo. E não está sendo, exatamente. Cuidem-se, por favor. E mais importante, né, naquele auge pandêmico, era interagir com a galera. Interagir. O pessoal se sentia acolhido, né? Bom, mas vamos lá, gente. Quero perguntar o seguinte. Quem é o Márcio Romão? É uma pergunta bem complexa. Ao longo dos meus 39 anos eu tive muitas fases, eu acho. Eu lembro muito claramente a partir dos meus 8 anos de idade, quando nós morávamos na Glória, na rua Santo Amaro, e nos mudamos para Vila Isabel. Em frente, exatamente, morávamos em Favor, exatamente em Vila Isabel, na rua do Samba do Trabalhador. Sim. Naquelas escadarias do Banco do Brasil. Legal. Nós morávamos exatamente ali em frente. Meu pai sempre foi um cara que trabalhou muito, minha mãe também, mas eu lembro muito claramente do meu pai. E meu pai sempre é o cara que saía cedo e voltava tarde no trabalho, né? Nós residimos um ano nesse esquema de favor. Não pagávamos aluguel, mas eu e minha mãe cuidávamos dessa casa. Sim. Até que os donos da casa resolveram os problemas particulares dele, eu lembro claramente disso, e voltaram, e se mudaram para essa casa. Exatamente quando a gente apareceu essa oportunidade da compra da casa no Caju. E desde essa época, eu lembro que meus pais sempre me influenciaram positivamente, sempre me incentivaram muito com relação à educação. Sempre. Minha mãe falava que eu tinha que estudar. Só isso que ela falava. Talvez pela origem humilde deles. Sim. Né? Meus pais não têm nenhum grau de escolaridade, então sempre viram na educação uma possibilidade. E os professores daquela época, ali, sabiam incentivar isso. Aquela localidade da escola, a escola era vista, os professores provavelmente sabiam disso, né? Que eram valorizados, que eram queridos. Eu sou da época da 4ª série. Né? Eu também sou. E ao acabar a 4ª série, fui para o Peridião Mascarenhas de Moraes, também no Caju. Só que aí já no centro do Caju. Certo. Colégio Municipal Mascarenhas de Moraes. Lá eu tive os professores mais fantásticos da minha vida, que eu sempre lembro. Queria muito saber se eles estavam vivos hoje, para correr atrás e ir em busca deles para agradecer. Então, o professor Aurélio, professora Dulce de História, Que legal. professora Selva de Biologia e professora Lucilene de Inglês. Ela sempre falou que a segunda língua é fundamental. Esses professores me influenciaram muito. E por vir de origem popular, né, ser de origem popular, ser da favela, no chão da favela, eu sempre vi uma realidade completamente diferente. Esses professores foram fundamentais para mim. Com o passar do tempo, eu decidi trabalhar e também no Caju. Vocês percebem que tudo era no Caju. Hoje não tem nada no Caju. O Caju acabou. Jura? Acabou tudo. Meu Enfim, Deus, cadê o amor, gente? tinha um curso, ainda existe, esse curso está em Benfica, está em Bom Sucesso.
chamado APAR, é a Associação Patrulha Jovem do Rio. Tinha 17 anos, queria trabalhar, tinha acabado o ensino, estava acabando o ensino médio. Recebiam jovens de diversas localidades do Rio de Janeiro, dava um curso de formação de 3 meses, curso de formação para ser boy, né? Contínuo. Ah, então, isso eu Office boy, enfim. Muitas pessoas vinham de outras localidades, isso foi muito importante para mim. Você aprendeu, Ter né? contato, lembra da bolha? Né? Sim, você saiu da bolha, é verdade. E aí eu conheci pessoas, cara, que iam para baile funk, né? Na minha época o funk carioca estava no auge. Sabe, os MCs, os DJs. Você ia baile? Não, nunca fui. Minha mãe sempre me protegeu. Mas eu sempre tive vontade de ir e via nos programas da CNT, da Band, né? Venham, vai ser legal, sei que. E o jornal replicava uma coisa totalmente diferente. Era morte, era tiroteio, era briga de facções. Exatamente. Lado A, lado B. E eu falei, porra, cara, eu não vou, né? Não tem como ir. Então isso foi me formando. E eu terminei o ensino médio. Não continuei trabalhando. E aí a SAPAR me encaminhou para um trabalho, local de trabalho no Caju. Caraca, Na voltou pro Caju, Multirio. pro amor antigo. No chamado Multirio Operações Portuárias, uma empresa que você passa ali na ponte e você vê onde tem os carros, os contêineres. Indo para Niterói é a primeira empresa, a outra é a Libra. E trabalhei lá durante 3 anos. Nesse meio termo aí eu fui pai com 20 anos. Legal. Em 2001, Lucas nasceu. Veio a brilhantar, né, e alimentar mais ainda a minha sede de conhecimento, porque eu sabia que era necessário não só por mim, mas por ele. Fui trabalhar como terceirizado numa empresa que prestava serviço para o IPPMG na UFRJ, Hospital Infantil da UFRJ, e lá, em 2003 isso. E lá foi onde nasceu o meu amor pelaquela faculdade, pelo centro universitário, né, o UFRJ. E aí eu ia almoçar, tinha uma hora de almoço, eu almoçava, ia andar no campus e ficava sentado em frente ao CCS, do prédio do CCS, que ia dar de frente para a Escola de Educação Física, alimentando meu desejo e meu sonho de um dia estudar lá. Um dia, tive coragem, entrei, achei fantástico. Quem estiver assistindo e conhecer sabe o que eu estou falando. Quando você entra no prédio da Educação Física, você vê as piscinas, né? Você vê uma passarela enorme que vai levar o outro bloco, é fantástico lá. E aí conversei com o rapaz da segurança. O rapaz da segurança me abordou. Tem um professor que está numa reunião aqui. Não sei se estava em greve, se estava em férias. E esse professor veio, me recepcionou, cara, super atencioso, eu não lembro o nome dele. Não sei se era substituto, eu nunca mais vi esse professor lá, não sei se ele se aposentou antes de eu entrar. E ele falou, olha, tem uma diferença de bacharelado para licenciatura. Eu lembro claramente que ele falou assim, faz licenciatura que faz muita pena. Ele falou? Ele falou. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Não tinha... Ele já estava almejando que ele ia ser um professor incrível, entendeu? Já estava Quase isso, talvez. E esse professor falou isso, e aí eu entrei com um pré-vestibular comunitário. E em 2005, através de um grande amigo que é super importante na minha vida, Edson Salvador, ele me ligou, me incentivou, ele era professor de lá. Isso foi minha formação, até chegar à educação física. Um pouco de março. Esse cara é qual Forrest Gump, entendeu? Tem história pra contar. Não sei. Só sei que foi assim. Eu quero que você conte agora a história da sua vida atual. Porque essa vida atual é o Raízes Training. Né? E como é que aconteceu? Como é que aconteceu o Raízes? Como é que foi criado o Raízes? Fiz a graduação na FRJ. De imediato eu ingressei numa especialização em educação física escolar. E continuei num grupo de pesquisa chamado LABEC, e ainda faço parte dele da UFRJ, lá da Faculdade de Educação. Essa especialização é ligada à Faculdade de Educação, então eu continuei, e aí fiz o mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo. Como termino o mestrado, ocorre a troca, né? Pode ser zoeira? Pode, O presidente que é verbo, né? Ele toma a diretrizes do país, e uma das primeiras coisas que ele faz
é deixar bem claro que não vai ter mais concurso. Então aquilo me dá uma desanimada clara, porque a minha ideia era fazer mestrado, com diploma de mestre, começar a tentar vagas de instituições de ensino federal, do ensino médio, como Pedro II, IFE, no Brasil. A minha ideia era essa. Sempre quis empreender, sempre quis trabalhar ser dono de uma empresa. Então eu penso em alguém que consiga identificar meu amigo Serrano. A gente trabalhou muito tempo, nós trabalhamos 7, 8 anos em Madureira juntos, eu fui estagiário dele. E eu convido ele a fazer o Raízes Training. E ele falou, cara, eu terminei agora um curso do bombeiro, ele é bombeiro. Tô querendo voltar para a área e te ofereço o seguinte, vamos começar na praia. Legal. A gente guarda as coisas no posto lá do bombeiro, não vai ter gasto nenhum e vamos ver o que vai dar. Acho que foi uma experiência rica e está sendo rico porque nós nos reaproximamos. Então essa reaproximação era mais no sentido, vamos ver se vai dar certo. As personalidades mudam, né? Então Raízes nasceu na praia. Raízes nasceu na praia do Recreio, posto 10, exatamente onde é até hoje. Legal. Com a mesma pegada, por isso você falou do início, do feedback, da orientação, do estímulo, do ânimo, da alegria, enfim. Raízes Training surgiu aqui no posto 10 Recreio. Bom, a ideia agora é a seguinte, a minha pergunta é, que eu acredito que isso tenha várias histórias, mas eu quero que você pegue uma história bem legal, que seja uma história engraçada, uma coisa que aconteceu na sua vida, que foi assim, cara, isso pra mim foi o mais engraçado da minha vida. Na ideia de professor, né? Sim, pode ser como você achar melhor, não. Professores incríveis, vamos contar uma história incrível. É verdade. Nesse trajeto todo surge uma vaga numa instituição de ensino superior em Araruama, na faculdade chamada Unilagos. Eu vou lá, faço o processo seletivo e sou aprovado. Não tem nada de engraçado, tudo normal. Mas o que aconteceu lá? Educação física, dentro da maioria dos cursos, sempre é má vista, sempre foi. E eu acho que sempre será, enquanto nós educadores, né, nós professores de educação física, não entendemos que nós temos uma ferramenta na mão, que é o corpo, e entender esse corpo de forma múltipla, e não valorizar isso, vai sempre perder espaço para a medicina, né? Enfim, minha opinião é essa. Então tu tem que se empoderar disso, empoderar do teu conhecimento. Eu já estava em Araruama, primeiro período em Araruama, na Unilagos. Aconteceu alguma coisa que inferiorizaram a educação física. E eu ouvi. Algum professor de lá. Certo. Nós chegamos de bermuda. Caramba. Na sala dos professores. E pra mim, né, vim do UFRJ. Então pra mim isso, o professor deu uma zoada. Pô, mas eu vou fazer educação física para andar de bermuda. Eu olhei pra cara dele, meu amigo, trabalhei o dia todo, meu amigo. Mexeu com o coração, falou. Enfim, esse camarada dá aula justamente do meu lado, na sala. E aí, eu trabalho com a disciplina ludicidade. Tá. Ludicidade, brincadeira, diversão, alegria, riso, sensação de bem-estar. Fiz a prática no corredor da faculdade, do lado de fora da sala dele. Aquela alegria, aquele entusiasmo, aquela interação da galera. Quando menos esperava, as pessoas que estavam na cantina começaram a vir e participaram da aula também. Então você imagina, fileiras, a gente fez centopeia. Sim. Tanto sentado quanto em pé, de ladinho, juntinho, né? Braços dados, vamos. Não tinha pandemia, não podia. E aquela alegria, aquela interação, né? Aquela diversão, aquele sorriso. Até que ele abre a porta assim, pô, eu tô dando aula. Não podia deixar barato, eu também. Já era. Eu também tô dando aula. Fazer o quê? Pô, mas você não pode dar aula aqui. Eu falei, posso. Tanto que estou dando. Estou fazendo algo mais fundamental ainda. Estou entendendo as pessoas que estavam ali, sentadas, sem fazer nada, aguardando a sua aula, conversando. Agora, algo que
marcou assim na sua vida? Você lembra assim de alguma coisa que tenha marcado a sua vida? Algo que me marcou foi a minha formatura. Um ponto marcante para mim foi esse. Foi a colação de Foi a grau. colação de grau, porque lá Legal. minha mãe estava lá. Ah, falei que tinha mãe aí. Minha mãe e meu mãe filho. é mãe, cara, do coração. O Lucas, né? O meu filho mais velho Seu estava filho, lá. né? Então isso tenho certeza que tem um significado para ela e para ele. Bem, agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai pro bate-bola. Seu maior medo? Cara, eu tenho muito medo mesmo das coisas não que as coisas não vão fluir da forma que eu quero. Faço terapia até hoje. Mas eu tenho medo de não corresponder ao que as pessoas esperam. Eu acho que isso é muito ruim. Uma lembrança. Uau. Sempre lembro a última vez que eu vi meu pai. Sempre lembro. A gente foi levá-lo. O meu pai, como falei, bebia muito e aí teve um momento que ele parou de beber. Mas ele sempre sofria as causas da abstinência, né? Tremia, enfim. E um dia ele chegou em casa com a passagem comprada de ônibus. E a gente, pô, cara, primeiro que você não contou pra ninguém que ia, né? Mas por que isso? Tal. E ele, eu quero voltar da mesma forma que eu cheguei, porque eu não vou voltar mais por isso. Caramba. E eu lembro que ele me deu um tchau, o ônibus saiu. E o ônibus dá a volta, né, pra sair da rodoviária no Rio. Sim. E eu e minha irmã fomos caminhando. E eu lembro claramente minha irmã falar assim, eu acho que ele não vê mais ele. Nossa. E eles eram muito ligados. E a gente subindo aquela passarela da rodoviária para voltar, teve um momento assim que eu olhei, eu lembro claramente o sol, o ônibus parado, eu conseguindo ver meu pai, sabe? Eu lembro disso claramente. Essa é a imagem que eu guardo até hoje. Muito legal. Ai, emocionante. Essa emoção é boa, emoção boa. Um desejo. Você deseja o quê? Cara, Muita coisa. não. Eu desejo fazer o que eu faço bem, Legal. seja o que eu quero. Seja o Raízes, seja o Qualquer Rão, coisa. seja a faculdade. Qualquer coisa. Seja aula aqui, seja aula na faculdade, seja aula no condomínio. Não precisa ser aula não, pode ser qualquer outra coisa. Seja conversar com a Lê, seja conversar com o Matheus. Eu quero fazer bem. Eu lembro muito engraçado, uma coisa que você falou fenomenal aqui, eu lembrei de uma coisa engraçada. Eu chegava aqui na praia, tava ele, ao invés dele falar assim, vambora, todo mundo, ele até falava, mas ele ficava fenomenal, magnífico. Eu falei, que é esse cara? Um desejo agora. Eu desejo sempre fazer o melhor. Seja aqui no Raízes, seja profissional, seja familiar, seja na perspectiva de amizade. Sempre tentar fazer o melhor. Né? A maior loucura que você já fez? A maior loucura faço cotidianamente, provavelmente de segunda a sexta. Ah, meu Deus. É acordar 3h30 da manhã, sair de casa às 4h, pegar o trem 4h20, soltar, descer em Madureira, pegar o BRT 41, soltar no Terminal Recreio, E vim pra cá. atravessar Salvador Salvador Além, Além. pegar o 315, soltar ali, ponto de ônibus, caminhar até o posto 10 e dar aula. E sempre, todos os dias, quando possível, registrar o sol nascendo. Coisa boa. É cansativo. então- Isso é real, gente, porque você vai lá de manhã cedinho, às vezes é 6 horas da manhã, lá no Raízes Treino, no Instagram do Raízes, já tá lá o sol nascendo, bom dia. Eu falei, cara, o cara já tá aqui, o cara sai de Nova Iguaçu, pensa. Tudo isso? É muita loucura mesmo. A educação que você quer hoje é qual? Eu acredito muito numa educação e espero que
que ela ocorra em breve, que é uma educação que privilegie todas as valências, potencialize, não é simplesmente tapear ou enganar ou achar que está fazendo o melhor. Mas eu penso que a educação, o professor, deva ser pleno na sua atitude de ensinar. Agora, se você não fosse professor, o que você seria? Eu, com certeza absoluta, seria músico. Ah, você toca alguma coisa? Toco nada, mas eu gosto muito Toco nada. de escrever. Ah, legal. E aí e por gostar muito de música, de todos os ritmos mesmo, do rock ao samba, sabe? Eu certamente seria algo relacionado à música. Bem, para finalizar, vou perguntar para o Romão agora, o que é ser incrível para você? Ser professor incrível, na minha opinião, é entender a necessidade do aluno. Então, ser um professor incrível, hoje, nesse contexto, acho que mais do que nunca é compreender o aluno. Óbvio, tem muito aluno que se utiliza disso para não assistir aula e tal. E no cotidiano normal, galera, vai ficar tudo normal, espero que em 2021. Vai, por favor. É continuar tendo essa mesma levada. A gente vai ter uma outra vida, né? Eu acho que a gente vai ter. Nós aprendemos com a quarentena que a gente precisa ter um cuidado com o outro. Tem cuidado com a gente, mas aí o cuidado que a gente tem com a gente acaba cuidando do outro também. Porém, isso que você falou, o compreender, a empatia, eu acho que isso tudo está muito ligado ao professor que é incrível. Sim. Como não desanimar esse camarada que trabalha? Isso aí. Como não desanimar esse camarada que é fiéis, paga R$100 por mês e quando formado vai ter que pagar o curso superior todo nessa política governamental? Como você trazer ânimo para esse camarada ou camarada para não desanimar? Parafraseando, né, o nome do canal, o professor incrível hoje, mais do que nunca, tem que ter esse entendimento de momento. Acho que a minha opinião de ser professor incrível hoje, nesse contexto que estamos vivendo, é compreender. Dentro do cenário Raízes, a ideia de flexibilizar o horário, aqui no Raízes a gente não tem horário fixo, tipo turma, é de 6h30 às 10. Cada um vem no seu horário. Cada um constrói a sua liberdade, sua autonomia. E foi muito devido ao contexto pandêmico, a minha reflexão. A minha reflexão veio nessa. Porque eu não posso cobrar pontualidade, porque eu não sei o que está ao redor dessa pessoa. É verdade. Agora tá tem escola, tem não sei o quê, filho, trabalho, agora é home office, é uma nova realidade. Gente, e é isso. Eu quero agradecer, Romão. Valeu, Romão, tá aqui com a gente. Gratidão. Falando um pouquinho do Raízes Training, falando um pouquinho do Márcio Romão pra gente. Foi muito legal. Viu? Agora, a salva de palmas do Márcio Romão. Salva de palmas para ele. Eu vim hoje também deixar aqui uma lembrança dos professores incríveis do Romão. Legal, gratidão. Tá bom? É gratidão. Ele fala sempre, gratidão. Fenomenal. Tá bom? Muito obrigado. E eu espero que você tenha gostado desse momento aqui com a gente. Eu adorei, eu acho que vale a pena de repente até fazer o 2. Valeu. Tem muita história. O cara é o Forrest Gump, gente. Tem muita história. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço mais uma vez o Romão, ao Raízes Training, né? Não só o Romão, mas como os dois tem o Serrano e a Dayana. A professora Marcela Serrano, a professora Dayana, muito obrigada por esse espaço. E é isso aí, gente. Curte aí o nosso canal, o nosso Instagram. Quem não conhece ainda, pode ir lá passar a conhecer. Todos os dias a gente está colocando uma mensagem bacana no Instagram para vocês. E é isso. Muito obrigada, Romão. E até a próxima. Tchau. Valeu, galera.